Amanhã a audiência está muito boa, muita gente participando. Bem lembrado, quem apoiou Bolsonaro. Não vou entrar muito nessas mensagens muito políticas, assim, individualizadas, digamos assim. Como se a esquerda não tivesse feito o mesmo. Tem um vídeo clássico de um movimento de esquerda invadindo uma aula na FEA USP. Mas ninguém está falando de direita aqui, a gente está falando de um hábito, né, de políticos, né? Tem de direita, tem de esquerda que também. Assim como a violência contra jornalistas, a gente já apanhou de petista e já apanhou de bolsonarista, às vezes até fisicamente, né? Alô? É parte do jogo. A vida é mais que isso, né? Dessa divisão entre esquerda e Você direita. sabe que eu tenho uma história pra... Pode? Deve. Eu me recordo que uma vez eu estava trabalhando e era o aniversário da Marta Suplicy, ela era prefeita, eu acho. Bom, e eu fui lá, era um bolo, aquelas coisas da Marta, né? Que gosta de caprichar. Então era um bolo que fizeram para ela, assim, e tava o Zé Disseu, era ministro do Lula. E eles já ficaram chateados com uma notícia, e ele veio para cima de mim, assim, com o dedo e falando alto e tal. E aí o pessoal veio me entrevistar, eu não estava na rádio ainda, não era conhecida, né? O pessoal vinha me entrevistar achando que eu era alguma política, que ele estava me ligando. Eu falava, não, gente, eu sou que nem vocês, eu sou jornalista, gente, ele não gostou aí de uma notícia. Todos os jornalistas ali com o microfone esticado, torcendo para alguém perguntar. Nunca deixei de falar com ele por causa disso, faz parte, a gente tem que... É isso aí, né? Eu acho que eu também, no lugar dele, talvez colocasse o dedo na cara, falasse alto. Não sei como é que eu reagiria a notícias que me desagradam, porque a gente está desse lado aqui, a gente nunca sabe como é que é o outro lado. Mas isso é comum das duas partes. Mas tem um limite, né, Megali? Tem o limite da difamação, tem o limite da fake news, né? De colocar que você... Por exemplo, eu lembro que uma vez eu fiz... Não lembro mais porque o Eduardo Bolsonaro colocou uma foto minha com o Nicolás Maduro, que eu já entrevistei, presidente da Venezuela. Eu tava cumprimentando o Maduro e tava indo embora. Ele pegou num vídeo, justamente na hora que eu tava indo embora, aquele frame, e falou: Olha, ela entrevistando. Eu falei: Muito obrigada pela propaganda. Eu entrevistei seu pai também, pode colocar. Mais de uma vez, né? Foto minha aí, muito simpática com ele, porque eu não vou ser mal educada com ninguém que eu tô entrevistando. Então isso é uma distorção, né? Você recebe essas porradas de vez em quando. Teve uma recente do Mário Frias também. Mas não teve uma vez que você entrou numa lista de jornalistas do bolsonarismo como isentona? Não era uma coisa assim? Isenta. Não era isentona, isenta. Essa é isenta. Lista feita para área econômica, né? E aí eu tava como isenta, eu achei super curioso. Mas claro, quer dizer, como eu sou uma jornalista que publico informações, eu sou uma jornalista de uma coluna noticiosa, eu não sou obrigada a fazer análise nem dar opinião. Aliás, é difícil arrancar uma opinião sua, né? Então fica mais fácil, né? Isso é admirável, né? A tentação de opinar é grande, né? O microfone parece que chama Coreganhãozinha. Desse muro! Eu falava, não, poxa, quero dar uma informação, você dá opinião. Exato, cada macaco no seu galho. Donald Trump diz que não está brincando quando sugere que pode tentar o terceiro mandato desafiando a própria Constituição do país. Ele falou sobre esse assunto por 2 dias seguidos, né? Os Estados Unidos têm uma emenda, que é a 22ª, que foi incluída na Constituição em 1951, depois que o Franklin Roosevelt foi eleito 4 vezes consecutiva, de que nenhuma pessoa será eleita para o cargo de presidente por mais de 2 vezes. Não importa se são consecutivas ou não, no caso de Donald Trump, não são 2 eleições consecutivas, né? Porém, o bilionário, aos 78 anos de idade, afirmou que pode tentar um terceiro mandato. O caminho é longo, né, Mônica? Ele tem que, assim como no Brasil, precisa de 2/3 na Câmara dos Representantes e no Senado americanos. E ainda precisaria do apoio formal de 2/3 dos 50 estados. Sim. Ou seja, 2/3, oh meu Deus, 33, 34 estados, coisa assim, para convocar uma convenção constitucional em que ele pudesse mudar a Carta Magna. É difícil. O que a gente não sabe é se o Trump, quando ele fala de um terceiro mandato, tá falando sério, e 2, tá falando de fazer isso pelo caminho constitucional. Ou tá fazendo aquela velha história que eles falam, né? Quer dizer, você faz bastante ruído, bastante barulho, bastante fumaça em torno de um assunto que não tem como vingar, como tem importância, e a boiada passa pelo outro lado, né? Agora, antes ele vai ter que resolver isso aqui, né, Megali? Eu não sei se eu consigo... Não dá, né, pra ver? Não, mas que... A desaprovação dele passou a aprovação, né, em março. 49% desaprovam, 47% aprovam. Ele vai ter que, primeiro, trabalhar, governar,
para ver como ele chega no final, se ele consegue ou não um novo mandato. Muito possível que consiga, mas aliás, não poderia, né? Mas vamos dizer, se quisesse, primeiro tem que passar por esse crivo popular aqui, né? Ele tá aqui Muito cedo, né, Mônica? Sim. Esse... Por isso que eu acho que é mais. Não teve lua de mel dessa vez. Eu acho que é mais colocar um bode na sala para depois tirar, né? Um método comunicacional, vamos dizer assim, né, Megali? Eu acredito nisso também. E tem a questão das taxas, né? A gente ainda nem viu os efeitos práticos dessa guerra de taxações dentro dos Estados Unidos. Porque isso vai gerar inflação para nós, vai gerar inflação para o Canadá, vai gerar inflação para o México e vai gerar inflação para os americanos, né? E ele foi eleito, entre outras coisas, graças à inflação que não recuou desde a pandemia. E o Canadá, e ele também, ele continua falando nessa história de tomar a Groenlândia, né, até com uma ação militar, de transformar o Canadá no 50º estado, 51º estado americano. Imagina o tamanho daquele estado. Ele se refere ao premier do Canadá como governador, quer dizer, ele já se refere ao Canadá como um estado americano, um país consolidado, com milhões de habitantes, com várias cidades canadenses, né? Com jeito canadense, em que se fala francês, por exemplo. Aliás, o Canadá tá no Commonwealth, né? Tá lá, na nota do Canadá tem o rosto do Charles. Até um dia desses tinha o rosto da Elizabeth. Aquilo não é Estados Unidos. E o cara conseguir brigar com o Canadá, que é o vizinho mais dócil, né? Que uma superpotência pode exigir. Falar que vai pegar a Groenlândia, né? Da Dinamarca, né? Dos dinamarqueses que também... Eu até fiz uma piada num grupo que eu falei, gente, a Dinamarca estava tão preocupada com o Putin, o expansionismo do Putin, aí veio o Trump, não, me dá aqui esse negócio que é meu, né? Olha que loucura. Bom, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre as corridas de charretes, esse novo absurdo brasileiro. De tédio a gente não vai morrer nunca. Mas antes, quero agradecer mais uma vez a presença de tanta gente nos acompanhando aqui pelo YouTube. E a gente vai colocar no ar agora um dos muitos vídeos de boas-vindas. Olha que bacana. Que a gente recebeu antes mesmo de começar o programa. O Cristiano, que é de Duque de Caxias, mandou esse vídeo pra gente. Valeu, galera do Flow News. Beleza? Aqui é o Cristiano Melo, diretamente de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Nessa nova caminhada, né, do Flow News, com uma nova cara, né, do Luiz Megali. O Luiz Megali tem a mesma pegada aí que o Rafael Colombo, então a gente fica triste pela saída do Colombo, que a gente já estava acostumado, né, com aquela interação dele, mas eu tenho certeza que o Megali também é um cara jovem, muito divertido e muito inteligente também, e vai manter esse programa aí nessa mesma pegada. Então, seja bem-vindo e que traga né, convidados tão especiais quanto o Colombo trazia. E é isso aí, galera. Obrigado pelo jovem, obrigado pelo inteligente. Qual foi o outro? Obrigado pelo... Foram 13 elogios aí, eu já esqueci, memória não tá entre eles.